Olá pessoal, hoje a gente está aqui para o primeiro vídeo da série Que Haja Luz, onde eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências no Camboja. Meu nome é Carolina Padrão e eu quero acrescentar algo na vida de vocês com essa experiência. Eu nunca tinha pensado em fazer uma viagem missionária. Na verdade, eu acho que todo mundo, quando conhece Jesus, tem vontade de falar dele, mas isso nunca tinha passado na minha cabeça de uma forma mais séria. Até que no meio desse ano, as minhas filhas se envolveram na arrecadação de chinelos para doação para uma viagem missionária no Haiti. E eu fiquei muito impactada com isso, e dias depois que a viagem aconteceu, eu recebi um convite no inbox do meu Facebook me convidando para a próxima viagem, que seria uma viagem ao Camboja. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei uns 2 dias sem conseguir responder. Eu ficava pensando, o que eu vou fazer no Camboja? Como que eu vou ajudar essas meninas? Eu tô aqui gravando vídeos falando das minhas dificuldades de cuidar das minhas filhas, vou ajudar crianças no Camboja? Eu fiquei pensando o que eu podia fazer lá. Eu não tinha, na minha cabeça, eu podia ser boazinha com elas e tal, mas eu não tinha como contribuir de uma forma importante com elas. Era isso que eu pensava, o que eu ia fazer lá? E aí, eu comecei a orar com relação a essa viagem. E eu perguntei muito claramente ao Senhor, eu falei, Deus, o que eu vou fazer no Camboja? Por que eu iria nessa viagem? O que eu vou fazer lá? E eu lembro que eu usei essa frase, como eu vou ajudar as crianças do Camboja? E aí o que me fez optar por realmente ir foi a resposta dessa pergunta. Quando eu fiz essa oração e perguntei ao Senhor isso, a resposta que veio ao meu coração foi, você não vai ajudar as crianças do Camboja, as crianças do Camboja é que vão te ajudar. E aí, quando esse sentimento veio ao meu coração, eu falei, não, é para ir mesmo, eu tenho que ir. E aí eu optei por realmente fazer a viagem. Uma coisa é você decidir fazer a viagem, a outra é ir. Na verdade, né? A preparação necessária. E essa foi uma fase bem complicada. A partir do momento que eu falei o sim para Deus, que eu realmente iria nessa viagem, começou todo um processo, porque realmente eu queria ir, mas eu não tinha condições de ir. Eu acreditava que eu não tinha condições psicológicas, eu não tinha condições financeiras para fazer essa viagem, porque cada missionário é responsável por arcar com os custos da sua viagem. E realmente era um momento muito delicado para mim financeiramente, eu não tinha como arcar com isso. E aí essa preparação envolveu muito mais coisa, porque não dependia só de mim, dependia de outras pessoas. A principal fonte da minha preparação foi a oração. Eu comecei a orar buscando estratégias de como seria essa viagem. E o Senhor me falou, fala com pessoas que você conhece, pessoas que eu vou levantar para te abençoar. E aí eu falei com algumas pessoas via WhatsApp mesmo, contando do meu desejo de fazer essa viagem, do chamado que o Senhor tinha me feito, do convite que eu tinha recebido. E comecei a falar com essas pessoas que se por acaso o Senhor tocasse também no coração delas, que elas me fizessem uma oferta. E foi assim que começou a preparação na parte financeira. Mas não era só a parte financeira, tinha muitas outras coisas. Eu precisei me preparar também psicologicamente, conhecer um pouquinho do Camboja. Eu não falo inglês e menos ainda a língua do Camboja, que é o Khmer. E eu precisei me preparar, pelo menos conhecer um pouquinho da cultura, entender onde ficava. Eu nem sabia onde que era o Camboja fica na Ásia, eu achava que era na África, eu nem sei onde que eu achava que era. Mas eu precisei me preparar, conhecer a cultura, entender que é um país budista, entender que é um país que foi totalmente destruído pela guerra, um país onde não tem paternidade. Precisei entender um pouquinho de tudo isso para saber onde eu estava pisando, para saber como chegar lá. Fora questões práticas, passaporte, eu nunca tinha feito uma viagem internacional, então eu não sabia como era, precisei me preocupar com o passaporte, tirar o passaporte, os custos disso, né? Como no Camboja não é necessário visto, aqui no Brasil a gente tira o visto lá mesmo, quando chega no consulado, então foi mais tranquilo, eu não precisei ir ao Rio de Janeiro para pegar o visto nem nada disso. Consegui fazer tudo pela internet, mas ainda assim a gente fica muito apreensivo. Era a minha primeira viagem. Eu nem sabia desse negócio de quantos quilos você pode levar na mala, quanto você pode levar de bagagem, o que você pode levar. E uma coisa que ficava sempre na minha cabeça, me incomodava sempre, era você vai fazer o que lá? Você vai levar o quê? Então a gente começou também a arrecadar, além do dinheiro para a viagem, doações. Então eram várias questões que precisavam ser organizadas num período de tempo muito pequeno. Tinham as vacinas, tinha a compra da passagem
que não estava na minha mão, como eu dependia de ofertas de terceiros, eu precisava esperar essas ofertas. Então esse processo de preparação foi um processo bem complicado. Foi rápido, mas foi complicado, porque não tinha nada na minha mão. Eu ficava totalmente na dependência do Senhor. Mas a partir do momento que eu entreguei e optei por fazer o que Ele estava me mandando, as coisas começaram a fluir. As ofertas fluíram, pessoas que eu não via há 18 anos apareceram e contribuíram. Pessoas que não eram evangélicas contribuíram também. Uma das ofertas que mais me emocionou foi a da Valentina, da minha filha de 10 anos, que ela me ofertou R$9 que ela juntou para que eu pudesse ir. E aí as doações começaram a chegar, chinelos, remédios, roupa, material escolar, brinquedo. E as coisas foram chegando, o passaporte saiu, a passagem foi comprada. E aí as coisas começaram a acontecer. Mas foi uma fase bem complicada essa preparação. Mas a preparação mais complexa, com certeza, foi a espiritual. A gente ouve falar do peso espiritual que tem uma viagem missionária e a gente não precisa ir longe, não. Quando você doa uma cesta básica para alguém carente de um bairro aqui mesmo na nossa cidade, a gente vê que isso tem um certo peso espiritual, né? E a preparação espiritual foi muito difícil. No início, as minhas filhas apoiaram, depois elas ficaram com medo, eu fiquei com medo. Houveram momentos que eu falava, gente, eu não tenho nada para fazer lá, eu vou desistir, eu não vou mais. O recurso demorava a chegar alguns dias, a passagem aumentando, as tarefas aumentando e não chegavam. E eu sabia que era tudo oração. Essa viagem precisava ser construída na oração para que depois ela pudesse existir. Então essa preparação espiritual foi muito importante. E como era a minha primeira, eu não sabia como deveria ter sido, como precisava ser. E na minha igreja também era a primeira pessoa que estava sendo enviada. Então a gente foi aprendendo juntos. Meu pastor me abençoou para que eu pudesse ir, me liberou, me enviou espiritualmente. E aí as coisas começaram a fluir. E aí realmente aconteceu essa parte da preparação espiritual. O voo foi bem tranquilo, mala pronta, tudo pronto, bagagem pronta, a gente chegou no aeroporto, as meninas foram me levar, despediram e tal, aquela coisa bem legal, bem bonita, bem emocionante. Mas a partir do momento que eu entrei no avião e o avião decolou, a gente chegou no Rio e aí fomos realmente pro avião que iria nos levar ao Camboja, foi uma situação meio diferente. São 23 horas de voo. Eu já não estava aguentando mais voo no meio. Você fica cansado, os pés incham, o corpo não aguenta mais. E como o fuso horário, a diferença é muito grande, você fica meio assim, sem ter um controle total do seu organismo. Então e aí você começa a pensar, e aí, tá chegando, agora eu tô indo mesmo. Porque enquanto eu tava aqui no Brasil, era tranquilo, eu ia um dia. Mas aí na hora do voo não, eu tava ali dentro do avião. Eu ia pela primeira vez cumprir o ID do Senhor na minha vida. E aí quando esse avião aterrissou no Camboja, eu não sei explicar o que aconteceu, sabe? Eu nunca senti nada parecido com isso. Foi uma emoção tão grande. É como se pela primeira vez eu estivesse realmente fazendo o que o Senhor tinha me mandado fazer, realmente cumprindo aquilo para que eu fui chamada, sabe? Eu comecei a chorar descontroladamente, a ponto de da aeromoça vir para saber se estava tudo bem. E não era tristeza, era um medo, sim, um anseio, mas não era um choro de tristeza, era um choro por ter sido abençoada, de ter tido a possibilidade de cumprir o que o Senhor estava me chamando, de estar chegando ali naquela nação, de pôr o pé naquela nação. Foi como se imediatamente nascesse no meu coração um amor que não era meu, um amor que vinha do Senhor pelaquela nação. E aí não deu para controlar mesmo o choro. Eu esperava chegar no Camboja e encontrar uma igreja, encontrar pessoas necessitadas. Eu esperava encontrar pobreza, abuso, crianças que precisavam de todo tipo de atenção, de todo tipo de ajuda. Eu esperava encontrar formas de poder ajudar aquelas pessoas. Na verdade, eu acho que era isso, sabe? Eu esperava poder ajudar aquelas pessoas, poder fazer alguma coisa por elas. Só que as minhas expectativas foram
totalmente frustradas, porque o que aconteceu quando eu cheguei no Camboja foi totalmente diferente do que eu esperava. Bom, você que gostou desse vídeo, você que está aqui com a gente assistindo, eu espero que isso possa ter impactado a sua vida de alguma forma. E eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aí a sua curtida. Isso vai ajudar a gente a continuar esse projeto, a continuar compartilhando com vocês essas experiências que aconteceram lá. E deixa também seus comentários, o que você achou dessa preparação toda, se você é missionário, se com você foi diferente, ou se você ainda não é, mas tem esse desejo no coração de fazer uma viagem, deixa aqui no comentário, compartilha com a gente o que está acontecendo aí com você também, e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!